nessa segunda-feira ensolarada. Nós estamos aí em isolamento social, mas como eu venho conversado com cada um dos senhores via e-mail na nossa plataforma AVA, isso significa que o isolamento social é uma questão de saúde, é uma questão preventiva, mas não estamos de férias. E se não estamos de férias, nós temos materiais suficientes no KLS, atividades que vocês estão me entregando via e-mail, e hoje eu preparei um encontro especial para a gente. Então vamos lá, hoje a gente vai conversar sobre licitude. E aí vocês podem acompanhar comigo aí, tá certo? Estão acompanhando comigo o PowerPoint para a gente dinamizar a aula de hoje. Tô aqui na minha casa, tô de isolamento, mas fiz questão de preparar esse material para cada um de vocês. Então vamos lá. Ilicitude. O que seria ilicitude? Eu coloquei aqui para vocês que é um fato, né? Um fato será ilícito quando houver o quê? A ruptura com o contrato social. Ora, gente, se o direito penal, tá? Ele visa, ele tutela o bem jurídico da coletividade, então aquela pessoa, quando ela tem um comportamento, certo? Quando ela tem um comportamento que viola aquilo que está tipificado, ou seja, está inserido dentro da legislação penal, ela está cometendo o quê? Um ato ilícito. Então, coloquei aqui para os senhores e eu vou fazer leitura. Um fato será ilícito quando houver contradição entre a ação praticada pelo agente e o ordenamento jurídico. É exatamente o que eu estou falando aos senhores, é essa ruptura com o Código Penal, no caso. Nesse sentido, será lícita. O que é lícito? É aquilo que a gente faz de acordo com a lei. Volto a dizer aos senhores que se faz necessária, certo? Se faz necessário esse controle social pelo Estado. Aquilo que nós conversamos em sala de aula, que é o jus puniendi ou ius puniendi. Então, olha só, o que eu coloquei aqui também para os senhores. Nesse sentido, será lícita toda ação permitida pela ordem jurídica. O que é permitido, eu vou fazer, certo? Motivo pelo qual se faz necessária análise acerca das causas de excludente de licitude. Excludente de licitude a gente vai falar oportunamente. Qual é o meu objetivo nesse momento com os senhores? É que vocês entendam o que é ilicitude, o que é um comportamento considerado ilícito. Então, esse comportamento considerado ilícito é quando exatamente esse agente, né, esse Santibanes, ele comete algo que vai de encontro à lei penal vigente. Matar alguém, tá lá tipificado no Código Penal. Se tá lá dizendo que matar alguém é crime, então, no momento que eu, cidadão, cometo um homicídio, eu mato uma pessoa, eu estou afrontando a lei penal em vigor. E se eu afronto a lei penal em vigor, eu estou cometendo uma ilicitude penal. E se eu estou cometendo uma ilicitude penal, obviamente eu vou sofrer as sanções, as penas que são aí impostas pelo Estado, por meio do processo penal. Aí é que o direito penal se materializa. O direito penal, ele se materializa exatamente com a persecução penal. Eu tenho um comportamento criminoso, uma conduta criminosa, uma conduta ilícita, tipificada pelo Código Penal, e o Código de Processo Penal vai sistematicamente colocar em vigor as sanções penais correlatas ao crime que ele cometeu. Como eu expliquei em sala de aula, eu não posso dar a pena de um homicídio para uma pessoa que cometeu um roubo. Eu não posso aplicar a pena de estupro para quem cometeu um estelionato.
Nós estudamos os princípios penais na nossa aula 2 e na nossa aula 3. E dentro desses princípios penais eu falei da individualização da pena, do princípio da legalidade, da proporcionalidade do delito cometido, a presunção de inocência e assim sucessivamente. Então vamos avançar. Já sei aqui o que é ilicitude, o que é um comportamento ilícito. Aí coloquei aqui para os senhores, ainda na esfera conceitual de ilicitude, é a relação de contrariedade entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo. Fato típico, aquilo que eu cometi que está tipificado no Código Penal. E o ordenamento jurídico é o próprio Código Penal. Aí coloquei aqui para os senhores também fazendo leitura. Inexistindo qualquer exceção determinando, incentivando ou permitindo essa conduta típica. É isso que eu expliquei. Aí fiz um organograma. Se há fato típico, presume-se relação com a ilicitude. Desta forma, ilicitude é a essência da tipicidade. Qual é a essência no artigo 121, matar alguém? Qual é essa essência? O verbo núcleo, matar, gente, é a ação positiva, é o fazer, matar alguém, matar a pessoa. Então, fato típico está completamente ligado à ação de fazer, ao comportamento. Por isso que se diz que ilicitude é a essência da tipicidade. Perpassando tudo isso, nós vamos entrar agora na classificação. E aí a gente tem essa classificação, eu vou ter aí a ilicitude formal, que consiste exatamente nesse conceito anterior que eu estava falando para vocês, ou seja, o comportamento humano contrário ao ordenamento jurídico, certo? Vou ter a ilicitude material. Dentro dessa ilicitude material, vamos fazer leitura junto? Ilicitude material consiste na lesão que o comportamento humano produz no bem jurídico penalmente protegido. Assim, além de verificar se o comportamento é contrário ao direito, se realmente violou a norma, também é levado em consideração a lesão que esse comportamento acarreta a um bem jurídico. Gente, essa ilicitude material é baseada no seguinte pensamento. Quando eu cometo um roubo, tá? Quando eu cometo um roubo, o que acontece? O meu comportamento tipificado, o meu comportamento negativo aí, porque tá contrário à lei, o meu comportamento é a ação de roubar. E aquilo que eu roubo, aquilo que eu tiro da vítima ou das vítimas, aquilo ali foi o prejuízo causado. No momento que eu roubo um celular, qual foi o prejuízo causado aqui pelo meu comportamento? A vítima ficou no prejuízo, a vítima ficou sem o seu celular. Então preste atenção, nessa ilicitude material é aquele nexo, a ligação. O que o meu comportamento que afrontou a lei acarretou para o bem jurídico da vítima. Ou seja, o meu comportamento no ato de roubar acarretou um prejuízo ao patrimônio da pessoa. Por quê? Porque, como no exemplo dado aqui, eu fiquei sem, a vítima, né, ficou sem o celular. Então, materialmente falando, qual foi o resultado da minha ilicitude? Foi o roubo, o tirar da vítima o seu patrimônio, que é o celular. Estão entendendo a lógica? Então, continuando, coloquei aqui para vocês a excludente de ilicitude, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa excludente de ilicitude, vocês estão olhando aí, acompanhando no nosso slide, eu coloquei para memorizar os 3 Es de Bruce Lee. Normalmente a gente tem uns macetes aí para estudar para concurso, e aí eu quero que vocês lembrem do Bruce Lee. Então vamos lá, o L é de legítima defesa, o E de estado de necessidade,
O outro é de exercício regular do direito. E o último é estrito cumprimento do dever legal. E nós vamos ver cada um desses de forma bem detalhada. Olha só, legítima defesa. Legítima defesa, artigo 25 do nosso Código Penal. Peço até que vocês deem uma olhada, que alguns autores com o pacote anticrime estão falando muito em relação à legítima defesa, então isso é uma leitura que vocês mesmos podem estar fazendo. Eu vou até indicar depois no material do AVA. Nutti fala muito bem, Rogério Sanches também tem um ótimo parecer. Indico também aos senhores Auri Lopes, muito bom. Mas vamos aqui, artigo 25, legítima defesa. Vocês precisam entender o que é conceitualmente essa legítima defesa. Então vamos lá, o que eu coloquei para os senhores? Vamos fazer aqui leitura do nosso Código Penal. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Então, é muito comum, né, a gente dizer assim, fulano matou por legítima defesa. Ele queria salvaguardar a sua própria vida. Então, aqui eu coloquei para os senhores, legítima defesa, ato de se defender da injusta agressão, seja ela atual ou iminente. E aí é o que eu coloquei, os meios necessários. A vítima da injusta agressão pode usar qualquer meio disponível para livrar-se da ameaça. Moderação. A reação deve ser proporcional à ameaça ou gravidade. Gente, eu não posso considerar legítima defesa os casos em que, vamos supor, eu tô aqui numa discussão com Santibanes, né? Santa tá numa discussão com Santibanes, e aí ele me desfere socos, pontapés, eu vejo que a minha vida tá em risco, porque, obviamente, ele tem mais força do que eu, certo? Isso aqui nesse exemplo hipotético que eu tô dando a cada um dos senhores. E aí o que acontece? Eu pego um revólver e descarrego todas as balas contra ele vindo a cometer um homicídio. Inclusive dou um tiro na testa, que a gente chama de tiro de misericórdia. Então eu não posso considerar que isso foi uma legítima defesa. Por quê? Porque houve excesso. E quando eu digo na legítima defesa, quebrei um vaso na cabeça, ele desmaiou, e no momento que ele desmaiou, eu saí correndo, chamei os vizinhos, pedi ajuda. Aí é legítima defesa, eu causei uma lesão corporal, mas eu estava o quê? Salvaguardando a minha vida. Ato de se defender da injusta agressão, seja ela atual ou iminente, como está aí no material dos senhores. Mas no momento em que, nessa briga, eu tentando me livrar de tudo isso e proteger a minha vida, eu aproveito, pego uma arma de fogo e disparo todas as balas nessa pessoa, inclusive com um tiro de misericórdia no meio da testa, isso aí é excesso. Se tem excesso, não cabe legítima defesa. Repetindo, se tem excesso, não cabe legítima defesa. Vamos avançar? Continuando, defesa própria ou de terceiros. Se eu perceber que alguém está correndo risco de vida atual ou iminente, eu posso ajudar? Pode. Você está aí agindo em legítima defesa de terceiro. Eu tenho um caso que cabe aqui, né, as palavras encaixam certinho no que a gente está conversando hoje, que é o seguinte. Na minha turma de estágio, na prática forense penal, o enunciado de um dos casos diz o seguinte, que a pessoa, se aproximando da sua residência, percebeu que seu vizinho estava com uma arma branca, obrigando uma menor de idade a contrair conjunção carnal. Estupro, né? Essa criança estava sendo estuprada pelo próprio padrasto. E ele vendo a cena,
ele imediatamente foi salvar essa menor. E no afã de salvar essa menor, ele acabou cometendo o homicídio. Gente, isso é legítima defesa de terceiro. Porque no caso em comento, não houve excesso. Ele, salvo engano, desferiu apenas uma facada, né? Porque era a arma que ele tinha. Lá na briga ele conseguiu pegar a arma que a pessoa estava obrigando a menor a contrair conjunção carnal. E desferiu apenas uma facada. E ali, ele não matou porque quis. Tô com intuito. Saiu do meu claustro psíquico matar o meu vizinho. Não. Ele estava vindo do serviço, tinha uma boa conduta social, uma boa relação com os vizinhos, não era metido com confusão nenhuma e viu que uma menor estava sendo estuprada e resolveu salvá-la. E no momento desse salvamento, digamos assim, houve uma briga, uma discussão, eles rolaram e aí com a mesma faca que ele estava ameaçando a menor, ele desferiu a faca e o seu oponente veio a óbito. Aí sim, eu como advogada criminalista, você como futuro advogado criminalista, advogada criminalista, pode então montar a sua base de defesa junto ao magistrado, ao Ministério Público, em ritmo de legítima defesa. Aí coloquei aqui para os senhores o artigo 23, vamos fazer leitura? Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular do direito. E aí eu coloquei em negrito, excesso punível, parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, se foi legítima defesa, um estado de necessidade, queria salvar minha vida, né? Foi no estrito cumprimento do dever legal, então não há crime. Não há crime, tá? Vai ser o quê? Vai ser extinta a punibilidade do agente. Mas o excesso, no meu caso aqui que eu dei, que descarregou toda a arma, inclusive com tiro de misericórdia, nesse caso, cabe aqui no parágrafo único, o agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo, tá? E aí aqui eu coloquei alguns requisitos bem autoexplicativos, cabe aqui apenas leitura. Agressão injusta não se confunde como mera perturbação ou provocação. Entende agressão injusta a conduta humana que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos de alguém. A agressão pode ser ativa ou passiva, vinda de omissão. E aí eu coloquei o exemplo do agente penitenciário. Agente penitenciário que se recusa a cumprir um alvará de soltura. Aí, continuando nessa senda, eu coloquei o seguinte: não caracteriza a situação de provocação gerando pretexto para a legítima defesa. Aí coloquei um exemplo. João comete um adultério em desfavor de José com a intenção de ser surpreendido e fazer com que José atente contra a sua vida. É como se fosse um adultério forjado para forçar aquela pessoa a cometer um crime, gente. Olha só, João comete adultério em desfavor de José com a intenção de ser surpreendido e fazer com que José atente contra a sua vida. Adultério forjado para forçar aquela pessoa que viu a situação, aquela pessoa que está sendo traída, forçar essa pessoa que está sendo traída a cometer um crime. Isso aí é até coisa de vingança, né? E aí, segundo ponto, agressão atual ou iminente. E aqui no slide eu deixei bem tranquilo para os senhores, né? Fugindo até um pouco das normas da BNT, eu coloquei bem especificado, porque a gente está longe um do outro, mas a preocupação com o ensino, com o estudo, com a aprendizagem de vocês é grande, então eu coloquei bem detalhado. Coloquei assim: agressão atual ou iminente. Atual é a agressão presente, gente.
Agressão iminente é aquela que está prestes a ocorrer, certo? É aquela que está prestes a ocorrer. Reação à agressão passada configura vingança. Ao invés de justificar a conduta, a vingança, via de regra, ela é punida com maior rigor, pelo reconhecimento do agravante do motivo torpe. Então é o seguinte, quando eu falo aqui de uma reação imediata, eu não estou falando de vingança. Mas se eu deixar isso maturando, deixar passar e ficar no meu claustro psíquico, eu fico planejando como eu vou retribuir o mal que aquela pessoa me fez, aí é vingança. E pelo contrário, aqui eu não falo de excludente de licitude. Aqui eu já falo da vingança, do motivo torpe, é um agravante no momento da condenação. Vocês querem um exemplo? Entramos em uma discussão, eu e você. Tá? Entramos em uma discussão eu e você acabou pegando meu celular, jogou no chão, danificou todo o meu aparelho, e quando eu fui saindo, dei as costas, você puxou os meus cabelos, bateu na minha face, tivemos aí uma breve discussão e eu não tive reação naquele momento. Também não procurei as autoridades competentes para fazer denúncia. Aí o que eu faço? Um dia você vai me pagar. Um dia você vai me pagar tudo que você me fez hoje. Quebrando meu celular e me causando lesão corporal. E aí eu fico planejando, eu fico te observando dia a dia na faculdade. Eu percebo com quem tu gosta de conversar, os teus hábitos diuturnos. Percebo onde você estaciona o carro. E aí o que eu faço? Um belo dia eu deixo passar. Não tem aquela história, vingança é um prato que se come frio. Eu deixo passar aí uns meses. E aí um dia de sábado você foi assistir uma aula extra. Pouco movimento na faculdade. O que eu faço? Quebro todos os vidros do seu carro. Fico escondida ali num poste do estacionamento da faculdade. Você chega, já fica alarmado porque vê todos os vidros do seu carro quebrado. E eu, de supetão, pulo na sua frente e começo a bater em você. Te causando lesões corporais, te derrubo no chão, bato mesmo porrada pra valer, barril, né? Então, isso aí eu posso dizer que foi uma legítima defesa porque meses atrás você quebrou meu celular e causou lesão corporal? Não, isso aí não é legítima defesa. Não é nem legítima defesa atual e nem iminente. Por quê? Porque já se passou muito tempo. Então, isso aí é um caso de vingança, é um caso de dano ao patrimônio e de lesão corporal, mas tem uma qualificadora porque é a vingança, certo? Então, o que eu coloquei aqui para finalizar esse ponto? O objetivo da legítima defesa é fazer cessar a agressão. Quando alguém está me batendo, eu vejo que eu vou morrer de tanto apanhar. O que eu faço? Eu quebro um vaso na cabeça da pessoa para eu me desvencilhar e sair correndo pedir socorro? O que eu queria na hora que eu joguei um vaso na cabeça da pessoa e a pessoa desmaiou? Eu queria fazer cessar aquela injusta agressão. Então, tá aí no material de vocês podem acompanhar. Direito próprio e direito de outrem, eu já expliquei aos senhores. No exemplo que a pessoa, deu uma facada, o oponente veio a óbito porque ela viu que ele estava estuprando uma menor de idade, tá? Aí, esse ponto nós já estamos pacificados, depois vocês fazem leitura no AVA. Uso do meio necessário. É o meio lesivo, dentre aqueles à disposição do defendente, nesses casos de repelir a agressão. O uso do meio desnecessário caracteriza excesso intensivo. Por exemplo, na briga do Santibanes com a Santa Santa. Se eu quebrasse só um vaso na cabeça dele e saísse correndo pedindo ajuda, eu usei um meio necessário, aquilo que estava próximo de mim. Mas se na briga, como eu dei o exemplo, eu peguei uma arma de fogo, naquele momento eu não estava nem sendo ameaçada com arma de fogo. Eu pego a arma de fogo e descarrego um tambor inteiro, inclusive com tiro de misericórdia. Então, esse meio, além de desnecessário, ele foi excessivo,
tá? Então, se liguem nesses exemplos para fomentar o estudo de vocês. Aí, coloquei o uso moderado desse meio, conhecimento da situação, ou seja, você está praticando aí uma legítima defesa exatamente porque você está sendo o quê? Agredido. E aí, ó, estado de necessidade, artigo 24, vamos fazer leitura. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro meio evitar. Não era razoável exigir-se. Vamos comentar sobre isso? Então, dentro desse estado de necessidade, perigo atual significa que não será lícita uma ação que visa proteger um bem do perigo passado ou que está por vir. Você nem tem certeza que vai ter esse perigo e você aí já está cometendo uma atitude ilícita. Então, coloquei aqui para os senhores. O perigo atual é aquele que ocorre no mesmo momento em que se deu a conduta do agente. Bem parecido com o que estávamos conversando. Não provocado, o perigo não pode ser provocado por forma voluntária do agente, tá? Direito próprio e direito alheio também está correlato com o que a gente já vem conversando aqui nesse nosso encontro. Vamos fazer leitura? Não poderá haver outra forma de evitar o perigo. Caso exista, o agente deverá optar por ela. Somente aplica-se o estado de necessidade quando o sacrifício de um bem se mostrar como o único meio capaz de proteger o bem de maior valor ou um bem igual. Quando eu tento salvaguardar minha vida e eu avanço em cima dessa pessoa, eu estou o quê? Tutelando a minha vida. Porque aquela pessoa está me causando uma injusta agressão. A pessoa também gosta de falar daquela coisa, no naufrágio, 2 pessoas, só tem uma boia. Então, vai depender aí do caso concreto, tá, gente? E aí, aqui também fala do estado de necessidade, o artigo 24, parágrafo 1º, façam leitura. E aí, eu tenho estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho legítima defesa quando, por exemplo, o policial ele persegue aquele meliante, aquele criminoso, ele persegue o meliante, o criminoso começa a atirar contra ele e no estrito cumprimento do dever legal, que é a segurança pública, ele vai lá e dá um tiro na perna, gente, não é na cabeça já é o excesso, ele dá um tiro na perna dessa pessoa para fazer com que ele pare de fugir e pare de atentar contra a vida do policial. Então, quando eu falo desse estrito cumprimento do dever legal, cabe muito bem nesse exemplo. Aquele que pratica uma ação cumprindo um dever imposto legalmente não incide crime, uma vez que sua conduta será lícita. Então, é lícito o policial que está em perseguição, o criminoso está atentando contra a vida do grupo de policial, está perseguindo, e o policial vai lá e dá um tiro na perna para a pessoa parar de fugir e parar de estar atirando. Então, isso é um estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Porque a polícia militar tem uma função precípua, né? Tem um poder dever de segurança pública em prol da coletividade. Então, exercício regular do direito ocorre quando a ação do agente está pautada no exercício regular do direito previsto pela ordem jurídica. Constitui exemplos de esforço imediato, turbação, esbulho, posse, a intervenção médico-cirúrgica, as violências esportivas. Por exemplo, quando eu falo em exercício regular do direito no boxe, no jiu-jitsu, eles não vão ter que, teoricamente, se agredir, se enfrentar para que somente um saia vencedor. Então, se não houver excesso, ele está ali no exercício regular do direito dele, que é lutar e ganhar. Então, aquela luta, né? Aquela luta que acontece no ringue, que ainda que tenha nocaute, fique com o rosto machucado,
tenha lesão corporal, porque a lesão corporal é uma coisa que já se supõe de uma luta de artes marciais. Então, aquilo que está ali dentro do contexto de ataque e defesa para que somente um saia vencedor, aquilo ali é exercício regular de direito. Eu não posso configurar aquilo ali como crime. Configuro como crime o excesso. O oponente está nocauteado e a pessoa continua, ainda que o juiz já tenha parado a luta, a pessoa continua a desferir socos e pontapés. Isso aí é excesso. O excesso é punível, ok? Então, coloquei aqui, fiz um quadro sinótico para que vocês entendam de forma pontual sobre esse nosso encontro. Exercício regular do direito, eu dei exemplos aqui. Intervenção médico-cirúrgica. A pessoa chegou muito doente no hospital, precisando urgente de uma cirurgia. Comprovadamente, através de exames, essa cirurgia era necessária. E aí o médico opera essa pessoa e a pessoa morre. Se tudo saiu dentro do trâmite normal, aquilo ali foi um exercício regular do direito do médico em fazer uma cirurgia quando houve, nesse exemplo aí, a necessidade. Agora, se a pessoa veio a óbito porque tinha problemas, já tinha outros problemas, ou o corpo não suportou a cirurgia, eu não posso dizer que isso foi um homicídio, nem doloso nem culposo. Então, aí eu tenho uma excludente de ilicitude. E aí fala aqui, estrito cumprimento do dever legal. Eu falo da existência de um dever legal. Citei a segurança pública, atitude pautada pelos estritos limites do dever, conduta, regra e etc. Coloquei exemplos aqui. Exemplo de violência na execução penal, ordem de despejo, policial infiltrado que comete crime no meio da organização criminosa. Vamos voltar aqui. Um ponto importante aqui para vocês. Leiam aqui comigo. Policial infiltrado que comete crime no seio da organização criminosa. Vamos aos exemplos, que eu acredito que fica mais fácil o compreender de vocês, já que estamos separados por conta dessa pandemia. Então, vamos lá. Eu sou uma policial civil ou federal. O meu distrito policial está investigando um crime de tráfico de drogas, de organização criminosa. E a polícia precisa descobrir como é feito esse tráfico, por onde a droga anda, quem são os verdadeiros culpados, até para não punir inocentes. E vem a ideia de eu ficar infiltrada como o traficante. E aí eu vou me aproximando do bairro que está sendo investigado, vou me aproximando das pessoas. Por fim, me associo a essa organização criminosa. Tudo com o objetivo de elucidar, de investigar, tá? Sem dizer que eu vou acumular riqueza nem nada. Eu tô ali focada em elucidar uma investigação para apontar os verdadeiros culpados do tráfico de drogas naquele determinado bairro. Eu entro na facção, eu começo a traficar, não por vontade própria, para enriquecimento próprio, mas em prol da polícia na qual eu faço parte, na qual eu represento. E aí há um confronto entre facções e eu acabo matando uma pessoa da facção rival. Fui presa. Polícia militar acabou me vendo na rua e me prendeu. No momento em que eu me identifico como policial, como investigadora de polícia, e que é posto à baila todo o motivo pelo qual eu estava ali naquela organização criminosa, nesse momento aí eu tenho a excludente de ilicitude. Por quê? Porque eu era uma policial infiltrada no seio de uma organização criminosa e cometi um crime na hora da rivalidade entre as facções, e cometi esse crime exatamente porque eu não podia ser desmascarada. Se eu fosse desmascarada, corria o risco até de eu mesma perder a minha própria vida em serviço, porque a todo momento ali eu estava em serviço, tá? Essa era a grande observação que eu tinha a fazer aos senhores. Aí, no direito penal, nós temos alguns aparatos que nós chamamos de ofendículos, né?
Coloquei aqui para vocês, todo mundo já ouviu falar, talvez não com esse nome. Ofendículos consistem em artefatos usados para resguardar o patrimônio, como caco de vidro sobre o muro, eletrificação e arame farpado. Gente, vamos lembrar de um fato bem recente que aconteceu na nossa cidade há um mês atrás, no Carnaval. Um vigilante, é o que se sabe, né? Eu estou falando aqui o que foi noticiado, estou parafraseando as notícias que saíram nos meios de comunicação. Um vigilante, né? Um vigia, colocou o fio elétrico aqui, né? Eletrificou o muro de um determinado lugar no centro histórico, e uma pessoa nesses bailes de carnaval foi fazer xixi na rua e, ao colocar a mão no muro, a pessoa morreu eletrificada. Então, esses fios colocados de forma ilegal para tentar resguardar o patrimônio, ou seja, a casa, o terreno de invasores, de arrombadores, isso aí a gente chama de ofendículo, aqueles caquinhos de vidro no muro para evitar que o ladrão pule o seu muro e cometa aí um furto, um roubo ou algo até pior. Então, esse meio de proteção desregrado, né, ele é chamado ofendículo. Aí o que eu coloquei aqui para os senhores? A doutrina penal divide em duas correntes. Uma primeira coloca os ofendículos no âmbito do exercício regular do direito, enquanto uma segunda entende que se trata de legítima defesa pré-ordenada. Destarte, é indispensável que se observem os requisitos de moderação no emprego dos ofendículos. Ou seja, é proibido o ofendículo? Não. Ainda que seja uma coisa de forma artesanal, porque a gente sabe que tem agora empresas de segurança privada, cercas elétricas, câmeras, colocar lá o caco de vidro no seu muro não é crime. Mas desde que você avise, bote uma plaquinha, cuidado com o muro, aquela coisa, cuidado com o cão feroz, cuidado, cerca eletrificada. Então, a pessoa precisa entender que tem lá o aviso, cuidado, cerca eletrificada. Então, ela sabe que se ela for pular, eventualmente ela pode levar um choque e pode até levar a óbito. Mas como esse exemplo que eu dei aos senhores do vigilante que colocou o fio de alta tensão no muro para salvaguardar a propriedade na qual ele estava vigiando, isso aí já é um excesso. E eu quero que os senhores entendam que todo excesso é punível, tá?